Saudações concurseiras, aluno do Alfacom. Tá chegando aí o momento, né? Você que está se preparando já há um bom tempo, esse é o momento agora de você rever os pontos principais. E eu selecionei aqui para você um assunto que pode anotar aí, vai cair na sua prova alguma coisa sobre isso. Sempre cai, que são leis orçamentárias. As leis orçamentárias são importantes, podem ser cobrados tanto em noções de orçamento público como também em direito constitucional, uma vez que boa parte das disposições sobre elas estão na Constituição. A Constituição trata sobre essas leis orçamentárias no artigo 165 a 169. Vale a pena você dar uma lida, se você não leu ainda, dá tempo, que não é muito longo e é um assunto que deve cair na sua prova. Então vamos lá. Quando a gente fala de leis orçamentárias, nós estamos falando daquelas 3 leis que a Constituição prevê, que serão ou orçamento ou serão preparação para a elaboração do orçamento. Então, quais são essas 3 leis? Nós temos, primeiro, o PPA. O que significa PPA? É o Plano Plurianual. Vamos falar sobre cada uma delas. A outra lei é a LDO, que é a sigla de Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós temos a terceira lei, que é o orçamento propriamente dito, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Orçamento mesmo, meu caro, é só essa daqui, tá? Essa daqui que é o orçamento. O PPA e a LDO, na verdade, eles vão preparar, eles vão orientar a elaboração do orçamento. A LDO orienta diretamente, o PPA indiretamente. O PPA é um planejamento, nós vamos ver, de 4 anos, e aí a cada ano a LDO define o que vai ser feito, que estava previsto para aqueles 4 anos, o que vai ser feito naquele ano. E aí a Lei Orçamentária Anual autoriza isso. Então vamos ver com calma cada uma dessas leis. Está lá, ó. Primeiro, o Plano Plurianual. Quando você pensar no PPA, no Plano Plurianual, pense na sigla DOM4, que aí você vai estar guardando o que o Plano Plurianual traz. A Constituição Federal diz que o Plano Plurianual deve estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, mas isso vale para os estados e municípios, de forma regionalizada para os 4 anos seguintes. Então, DOM4 significa o quê? D é de diretrizes, O é de objetivos e M é de metas. E o 4 de 4 anos. Então, através do Plano Plurianual, o governo estabelece um planejamento, né, que nós podemos chamar de médio prazo, para os 4 anos seguintes. É uma forma que vai indicar para a sociedade, olha, o que eu pretendo fazer nos 4 anos seguintes. O objetivo, na verdade, é implementar uma cultura de planejamento a longo prazo no Brasil. Uma vez, né, que, infelizmente, a nossa política normalmente é pautada por planejamentos de curto, de curtíssimo prazo. Muitas vezes o cara nem planeja o que ele vai fazer até o fim do mandato. E às vezes não planeja nem vai fazer no ano seguinte, vai fazendo de qualquer maneira. Então é importante que você planeje com calma. Se você não tem um bom planejamento, você não terá também uma boa execução, não terá um bom resultado. Então a ideia do PPA é justamente prover esse meio de um planejamento aí de um prazo maior. Diretrizes, objetivos e metas para os 4 anos. E aí a Constituição também diz que o PPA vai conter o quê? O que vai estar nesse planejamento de 4 anos? Devem estar despesas, tá? Guarde que no PPA tem despesas. E quais são essas despesas? Primeiro, as despesas de capital. Despesas de capital se dividem em 3 categorias. Mas aqui, principalmente, o que a Constituição está dizendo é em relação aos investimentos do governo. Investimentos. O que são os investimentos? São aquelas despesas que o governo tem para criar um bem ou serviço público novo. Então, por exemplo, quando o governo constrói uma escola, isso é investimento. Quando o governo constrói uma delegacia de polícia, isso é investimento. Quando o governo constrói aeroporto, é investimento. Quando ele cria
um serviço público novo é um investimento. Então, o investimento ele cria algo novo. Ou seja, no PPA tem que dizer, o governo vai dizer, o que ele pretende construir, vamos dizer assim, nos próximos 4 anos. Quais investimentos ele pretende fazer nos próximos 4 anos. O que mais? Também deve ter as despesas de custeio decorrentes dessas despesas de capital. O que é isso? Despesas de capital são investimentos. Despesas de custeio são aqueles valores que são dispendidos para manter algo que já existe. Então é o contrário do investimento. No investimento é a despesa que eu tenho para criar algo novo. A despesa de custeio ou despesa corrente é aquela que eu tenho para manter algo que já existe. Então a Constituição está dizendo o seguinte, ó, o governo vai dizer o que pretende investir nos próximos 4 anos e ele já tem que calcular, ele já tem que se preparar com as despesas que surgirão disso que ele vai construir depois que estiver pronto, para manter. Por exemplo, o governo constrói lá um hospital maravilhoso, um hospital com projeto arquitetônico moderno, com equipamentos de última geração, para atender uma grande região ali do município. Só que depois percebe que não tem dinheiro para pagar os médicos, não tem dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone do hospital e por aí vai. Adiantou alguma coisa? Não adianta nada. Então, todo investimento, quando ele estiver pronto, quando a obra estiver finalizada, ela vai trazer uma despesa para a sua manutenção. Isso ocorre com tudo. Você constrói uma casa. No momento que a casa está pronta, maravilha, a casa novinha, cheirando novo. Depois de um tempo, essa casa vai precisando de uma manutenção. Então, tem que pintar a casa de tempos em tempos, de vez em quando um cano estoura, tem que trocar uma fiação, isso vai ocorrendo com o tempo, não tem jeito. Então, todo investimento que o governo for fazer, necessariamente vai trazer despesas novas quando isso estiver pronto para manter aquele investimento. Então, está dizendo que isso também deve estar no PPA, tá? É para que o governo não se esqueça que esse investimento que ele vai fazer vai trazer uma despesa a mais e essa despesa tem que estar quantificada. Senão é aquela história, é que nem o cara que compra um carrão, né? Compra um carro importado, só que esquece que ele vai ter que pagar IPVA do carro, esquece que se o carro der um problema, a troca da peça é muito mais caro do que um carro popular, então ele tem que estar preparado para isso. O seguro vai ser caro, então ele tem que estar preparado para isso. Da mesma forma aqui no caso do governo. Ele vai dizer o que ele vai fazer em termos de investimentos e ele tem que colocar o quanto isso vai custar a mais, quando isso estiver pronto para manter. E além disso, no PPA também devem estar as despesas de programas de duração continuada. São aqueles programas que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, se estendem por mais de 2 exercícios. Então, todas aquelas despesas que o governo tem, a grande maioria das despesas do governo se estende por mais de 2 exercícios, né? Normalmente são despesas constantes. Então, ela tem que estar no PPA. Por exemplo, despesa com pagamento pessoal. É um programa de duração continuada. O governo tem que pagar sempre pessoal. Todo mês ele paga. E vai pagar quando? Para sempre. Enquanto houver Estado, ele vai pagar os servidores. Então, é um programa de duração continuada. Bolsa Família, também da mesma forma. Ou seja, a ideia é que tenha no PPA todas as despesas que o governo consiga quantificar. É claro que podem surgir despesas novas no meio do caminho. Veja, 4 anos é muito tempo, né? O governo faz o planejamento inicial, podem surgir situações novas no meio do caminho. Mas ele já deve procurar prever todas aquelas despesas que ele conseguir. A ideia é essa. Bom, aí a Constituição diz ainda mais, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser executado sem prévia inclusão no plano plurianual. O que a Constituição está querendo dizer com isso? O governo previu os investimentos dele no PPA, não previu? Previu, para os próximos 4 anos. Pode acontecer de, no meio desses 4 anos, surgir a necessidade de investimentos que não estavam previstos originalmente? Claro que pode, né? 4 anos, eu volto a dizer, é muito tempo. Já parou para pensar o que você estava planejando fazer há 4 anos atrás? Talvez você nem tivesse pensando em estudar para concurso, muito menos para o TRT Paraná, né? Talvez nesse meio tempo você nem esperava, sei lá, casou, você nem esperava trocar de carro, trocou, você nem esperava ter um cachorro, teve, não esperava ter um filho, teve. Então, muita coisa ocorre em 4 anos. Então, podem surgir necessidades de investimento que não estavam previstas originalmente quando o plano plurianual foi feito. O que a Constituição diz? Ela diz o seguinte,
Se esse investimento, se essa necessidade de investimento surgir depois que o PPA foi feito, mas puder ser executado dentro do mesmo ano, puder ser executado dentro do mesmo exercício financeiro, não precisa incluir no PPA. Agora, se essa necessidade nova de investimento surgir e essa obra, a execução dela passar de um ano para o outro, por exemplo, começo em julho de um ano e vou terminar em abril do outro, passou de um ano para o outro, aí vou precisar incluir no PPA. E aí já deixa claro também que o PPA pode ser alterado? Pode. Aliás, todo planejamento, principalmente se tratando de planejamento de 4 anos, eu tenho que estar disposto a alterá-lo se for necessário, né? Então, planejar alguma coisa não quer dizer o seguinte, eu vou estabelecer o que eu vou fazer e aconteça o que aconteceu, eu não vou mudar. Não, não é assim. Um planejamento cabeça dura, né? Não importa o que ocorrer, eu vou fazer exatamente isso. O bom planejamento é aquele que você estabelece previamente o que vai fazer, mas fica atento às mudanças de cenário. E aí você tem que estar disposto a rever o seu planejamento. Mais ou menos, né? Como um técnico de futebol, que ele tem lá a sua formação tática, ele tem lá os seus jogadores escolhidos no início da partida, mas que deve, conforme a partida se desenrolar, também mudar o seu time se for necessário, tá certo? Mesma coisa no caso do plano plurianual, ele está sujeito a alterações. Então, recapitulando, em princípio, todo investimento que o governo for fazer tem que estar no PPA, tudo que ele for fazer nos próximos 4 anos. Se surgir alguma necessidade de investimento novo, mas esse investimento puder ser executado totalmente dentro do mesmo ano, não precisa incluir no PPA, senão vai ter que incluir também. Prazos, isso aqui é importante. Quando a gente fala de leis orçamentárias, a gente tem que lembrar que quem propõe a lei orçamentária é o Poder Executivo e quem aprova é o Poder Legislativo, tá? Quem propõe é o Poder Executivo e quem aprova é o Poder Legislativo. Então tem um prazo para o Poder Executivo mandar a proposta e tem um prazo para o Poder Legislativo discutir e aprovar essa proposta. No caso do PPA, quais são eles? Prazo para a proposta, para encaminhamento da proposta pelo Poder Executivo. É até 31 de agosto do primeiro ano do mandato do presidente, governador ou prefeito. Então o cara foi eleito, ele tem até o dia 31 de agosto para mandar para o Legislativo a proposta de PPA dele. E aí o Legislativo tem até quando? O Legislativo tem até prazo para aprovação. Prazo para aprovação. O Legislativo tem até o fim do ano. Até o fim do ano. Só que o Congresso Nacional não funciona até 31 de dezembro. Ele funciona até o dia 22 de dezembro. Então, na prática, tem que ser aprovado até o dia 22 de dezembro, que é quando o Congresso Nacional encerra o ano legislativo. E aí, veja, o PPA vale por quanto tempo mesmo? 4 anos. Ele aprova o PPA no final do primeiro ano de mandato. E ele vai valer a partir do segundo ano de mandato. E ele vai valer 4 anos. Então, pensa comigo. O PPA vai valer durante o segundo ano do mandato, terceiro ano do mandato, 4º ano do mandato. Acabou o mandato do cara, mas o PPA ainda vai valer mais 1 ano. Ou seja, o PPA ele se estende até o primeiro ano do próximo mandato. Então o cara que for eleito, depois desse que fez esse PPA, ele vai ter que trabalhar com esse PPA durante o primeiro ano. No segundo ano ele já consegue imprimir a marca dele, mas no primeiro ano ele tem que trabalhar com o planejamento que o outro fez. A ideia é justamente essa. A ideia é criar uma continuidade, uma obrigação de continuidade na administração pública, o que é importantíssimo, né? Essa história de que o cara é eleito e quer apagar a memória do outro, não continua a obra que o outro começou, o outro tinha feito uma obra, ele vai lá, destrói e faz novamente só para dizer que foi ele que fez, para trocar a placa, né? Que está lá o nome da pessoa. Isso é terrível para qualquer país, para qualquer município, para qualquer estado. É importante que haja uma continuidade e a ideia do PPA é justamente essa, ok? A segunda lei orçamentária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E aí, quando falamos do PPA, eu falei para você guardar a sigla DOM 4, não é isso? Quando se referir à LDO, eu vou pedir para você guardar a sigla MP1.
Na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem 4 funções, tá? Que nós vamos ver aqui. Mas, de uma forma bem genérica, a LDO ela vai fazer o meio de campo, a intermediação entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Então, ela vai pegar lá no PPA, o que tem para ser feito nos 4 anos, né? Ela pega o que vai ser feito em cada ano. A LDO ela é anual. Então, ela define o que vai ser feito a cada ano daquilo que está no PPA. E aí eu falei para você guardar, então, a sigla MP1. O que significa isso? A letra M corresponde a metas. A letra P corresponde a prioridades. Ou seja, a LDO vai definir as metas e prioridades do governo. Por que esse 1? Porque é para um ano, para o ano seguinte. Lembra que o PPA é para 4 anos, a LDO é para um ano só. Então, ela define as metas e prioridades do governo para o ano subsequente. Tá certo? O que o governo vai fazer daquilo que ele planejou no PPA, o que ele vai fazer naquele ano. O que mais? A LDO vai orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Daí o seu nome. Lei de Diretrizes Orçamentárias quer dizer que ela vai trazer as regras para a elaboração do orçamento. Ela vai trazer detalhes que serão importantes para a elaboração do orçamento. Ela vai também dispor sobre alterações na legislação tributária. O que é isso? Na LDO, na proposta da LDO, o governo coloca o que ele pretende alterar na legislação tributária. Por que isso é importante? Porque, ora, alterações na legislação tributária normalmente trazem alterações no orçamento, não é? Se o governo pretende criar um tributo no ano seguinte, isso vai acarretar provavelmente um aumento de receita. Se o governo pretende conceder uma isenção no ano seguinte, isso vai provavelmente levar a uma diminuição na receita. Então é importante que essas alterações estejam na LDO. Por quê? A LDO ela não vai orientar a elaboração do orçamento? Vai. Então o que o governo faz? Ele lança a ideia para o Congresso Nacional. Olha, coloca na LDO. Eu pretendo criar um imposto para cobrar a partir do ano que vem. E aí com esse imposto eu quero aumentar a arrecadação. Isso ele coloca na LDO, que ele pretende criar. Se o Congresso Nacional concordar, disser, não, realmente nós concordamos com a criação desse tributo, desse imposto, o governo sabe que no orçamento ele vai poder contar com esse recurso, porque o Congresso Nacional já aprovou a LDO que falava sobre a criação desse imposto. Agora, se o Congresso Nacional diz, não concordo com esse imposto, eu aprovo a LDO, mas não aprovo a criação do imposto, isso nós não aprovamos, o governo sabe que não vai poder contar com isso na hora de fazer o orçamento. Então, essa aqui, a ideia é que ele joga essa ideia para o Congresso, para que o Congresso diga se vai ou não concordar. A LDO não altera a legislação tributária, ela dispõe sobre alterações. Ela comenta, ela fala, ela prevê alterações, tá? Para alterar mesmo, o governo vai ter que editar uma outra lei. Além disso, a LDO estabelece políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que é isso? Na LDO, o governo define para quem as agências financeiras de fomento, exemplo, BNDES, para quem eles vão emprestar recursos, qual a quantidade de recursos, quais as garantias que vão exigir e por aí vai. Por que isso deve estar na LDO? Porque isso aqui tem uma importância também, importância grande no orçamento. Isso aqui envolve recursos públicos, né? Então é importante que seja definido claramente quais serão os critérios para esses repasses de recursos pelas agências de fomento. Anexos. A LDO ela tem 2 principais anexos. Quais são os 2 principais anexos da LDO? Nós temos o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. O que vai estar no anexo de metas fiscais? Como o próprio nome indica, são metas, são valores a serem atingidos em termos fiscais. Então, no anexo de metas fiscais, por exemplo, você tem metas para receitas. Então, diz lá qual o mínimo que o governo deve arrecadar. Tem metas para despesas. Então, no anexo de metas fiscais, a LDO diz, por exemplo, qual o máximo que podem ser gastos em determinadas despesas. Tem meta para dívida pública, para dívida. Então, o máximo de dívida que o governo deve ter no ano seguinte. Tem meta para o resultado nominal e resultado primário.
que são as diferenças entre receitas e despesas. Então essas metas são importantes para que o governo, para que seja mantida a boa saúde financeira do governo, vamos dizer assim. Então a LDO vai estabelecer essas metas. E essas metas, inclusive, não é só para o ano seguinte, não. A meta é estabelecida para o ano seguinte e para os 2 anos posteriores, tá? Então, na verdade, acaba estabelecendo para 3 anos, para o ano seguinte e para 2 anos posteriores, e ele ainda analisa se foi cumprida a meta do ano anterior. Anexo de riscos fiscais. Como o próprio nome indica, nesse anexo de riscos fiscais estarão identificados aqueles fatores que podem trazer riscos à saúde fiscal do governo. Então, por exemplo, situações que podem ocasionar despesas que ainda não estão certas, mas que podem vir a surgir, despesas altas. Fatores que podem ocasionar a queda na arrecadação. Então, por exemplo, o governo está sofrendo uma ação judicial e ele acha que tem grande chance de perder essa ação judicial. Já perdeu em instâncias anteriores, está lá no STF agora, é o último recurso que o governo tem e ele acha que vai perder. E isso vai impactar o orçamento grandemente, é um valor grande. Ele deve colocar isso no anexo de riscos fiscais. Há uma perspectiva de uma crise, aí uma crise internacional no ano seguinte. E isso pode prejudicar a arrecadação. Então isso também deve estar no anexo de riscos fiscais. Vão estar ali os passivos contingentes e outros fatores que podem prejudicar a arrecadação ou podem aumentar sensivelmente a despesa. Prazos. Também tem prazo? Tem, sempre tem, assim como o PPA. Vamos lá. Ó. Qual o prazo para a proposta, para a apresentação da proposta, e qual o prazo para a aprovação? O Poder Executivo tem até o dia 15 de abril para mandar a proposta de LDO ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que aprovar, não tem? Tem. Até quando ele tem que aprovar? A Constituição não diz a data exata, mas ela diz o seguinte: a sessão legislativa não será interrompida até a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O que quer dizer isso? Os deputados e senadores não entrarão de recesso de meio de ano enquanto não for aprovada a LDO. Como o recesso ele começa no dia 17 de julho, como a sessão legislativa vai até o dia 17 de julho, então se costuma dizer que a aprovação da LDO deve ser até o dia 17 de julho, tá? E se não aprovar até o dia 17 de julho? Sem problema. Só que os deputados e senadores ficam lá de castigo até a aprovação. A ideia é que não se atrase, por isso que eles não haverá, o Congresso Nacional não sairá de férias, de recesso até a aprovação dela. Porque se você atrasa a LDO, você atrasa o orçamento. Porque a LDO orienta a elaboração da LUA. E por fim, sobre isso que eu quero falar com você, Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento de fato, é o orçamento propriamente dito. E é a Lei Orçamentária Anual que vão se aplicar aos princípios orçamentários. PPA e LDO não precisam obedecer a todos aqueles princípios orçamentários. Já a Lei Orçamentária Anual precisa, tá? É ela que tem que obedecer. E aí a Constituição diz que a Lei Orçamentária Anual vai se dividir em 3 partes, que são chamadas de orçamentos, cada uma, mas na verdade não são 3 orçamentos. É um orçamento só. Isso aqui são 3 divisões do orçamento. Então você tem o orçamento, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e ele se divide nessas 3 partes, tá? Orçamento fiscal, orçamento de investimentos das empresas estatais e orçamento da Seguridade Social. O que está no orçamento fiscal? O orçamento fiscal é residual. O que quer dizer isso? Quer dizer que as despesas que não estiverem nos outros 2 vão estar aqui. Então, primeiro você tenta classificar a despesa no orçamento de investimento ou no orçamento da Seguridade. Se não conseguir, é porque essa despesa tem que estar no orçamento fiscal. Então é importante saber o que está nas outras 2, né? O que vai estar no orçamento de investimento das empresas estatais? As despesas que o governo tem com aquelas empresas em que ele detém o controle, seja direto ou indireto, o controle acionário. Então, aquelas empresas que o governo tem a maioria do capital com direito a voto, se o governo colocar dinheiro público naquela empresa naquele ano, isso tem que aparecer no orçamento de investimento das empresas estatais, tá? Questão de prova. Toda despesa de empresas estatais, veja o que eu estou perguntando, toda despesa, todo gasto de empresas estatais, precisa estar no orçamento de investimento das empresas estatais? Não. Só vão estar lá aqueles valores que o governo colocar na empresa.
Porque, por exemplo, pega o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa estatal? É. É uma empresa que o governo detém o controle acionário? É. Mas normalmente o Banco do Brasil não aparece no orçamento. Por quê? Porque normalmente o governo não precisa colocar dinheiro no Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil se mantém com os recursos que ele mesmo arrecada. Então, portanto, se você procurar o Banco do Brasil lá nesse orçamento, você normalmente não vai achar. Agora, se em determinado ano o governo resolver aumentar sua participação no Banco do Brasil e injetar recurso no banco, aí sim, nesse ano, ele vai aparecer aqui, tá certo? E o que vai estar no orçamento da Seguridade Social? As despesas com a Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? A Constituição diz que a Seguridade Social no Brasil abrange 3 áreas: saúde, previdência social, e assistência social. Então, se é um gasto de alguma dessas áreas, saúde, previdência ou assistência social, vai estar no orçamento da Seguridade Social. E, por fim, os prazos. Tem prazo também para aprovação, para proposta e para aprovação da Lei Orçamentária Anual? Tem, né? Claro que tem, sempre tem. Então, vamos lá. Qual que é o prazo para o governo apresentar a proposta para o Poder Legislativo? Para ficar mais fácil de guardar, guarde que são os mesmos prazos do PPA. A única diferença é que o PPA eu apresento de 4 em 4 anos e a Lei Orçamentária Anual eu apresento todo ano. Mas o dia é o mesmo, tá? Então, se você guardou o prazo do PPA, você vai guardar o prazo da Lei Orçamentária Anual. E se você não guardou o prazo do PPA, você vai ter que guardar, tá certo? Porque é o mesmo prazo, se você não guardar, você pode errar para os dois. Então, qual que é o prazo para a apresentação da proposta, para o Poder Executivo mandar a proposta? Até 31 de agosto de cada ano. Todo ano. Tem que mandar a proposta de orçamento até 31 de agosto. E qual que é o prazo para a aprovação pelo Congresso Nacional? É até o fim do ano, como acontecer no PPA, igualzinho do PPA, tá? E eu comentei, só que o Congresso Nacional não funciona até 31 de dezembro, ele funciona até 22 de dezembro. Então, na prática, vai ter que ser aprovado até o dia 22 de dezembro. O nosso tempo já foi um prazer estar aqui com você e desejo muito sucesso aí na sua prova, que você consiga alcançar o seu objetivo. Até lá, meu cara.